Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Que bom mais uma vez Deus nos proporcionar um momento tão maravilhoso, nem esse. Estamos aqui nesse ajuntamento, com um propósito esse de adorar e glorificar o nosso Deus. Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aqui mais uma vez, como já foi falado, para nós, a igreja que se encontra aqui no Barroso, é uma alegria poder hoje estar conosco aqui, nossos irmãos de Horizonte, né, que hoje vieram aqui se juntar conosco para não podermos estar adorando esse Deus. É uma grande alegria poder rever os irmãos, né? O nosso irmão Francisco, a sua esposa, o irmão Cícero, né? Tem um visitante que vocês disseram, né? Seu nome vai ser bem-vinda, muito bom. A nossa irmã e o nosso irmão, muito bom rever vocês novamente. O nosso irmão Elias está aqui conosco. E Deus é bom, irmãos, né? Deus é bom o tempo todo. O mundo, em momento algum, ele pode nos proporcionar um momento tão maravilhoso como esse. O povo mais alegre que se encontra na terra hoje está aqui, que é a igreja do Senhor. Nós não precisamos estar numa festa nesse momento, numa mesa de bar, se prostituindo, ou usando algum tipo de entorpecente para sermos felizes. Porque a nossa felicidade é Cristo Jesus. Hoje, realmente, eu e você podemos dizer que nós somos felizes. Porque nós não precisamos ser participantes das coisas do mundo para ser feliz, porque Cristo é aquele que trouxe felicidade para cada um de nós. Cristo é aquele que trouxe a paz essa que o mundo não oferece, mas Cristo sim, Ele proporciona paz para mim e para você. Quando termina esse momento maravilhoso, nós vamos para nossas casas felizes, edificantes, sabendo que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. O nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Meus irmãos, como foi falado, hoje nós estivemos ali na casa do nosso irmão Lavo. Foi um momento muito bom, uma comunhão muito boa. E nesse momento está sendo muito bom também. Aqui eu me lembro que os nossos irmãos lá, de Atos, a Bíblia fala que todos os dias, né, eles se reuniam, né, eles estavam naquela comunhão, né? E quando nós estamos nesse momento maravilhoso, meus irmãos, nós não se lembramos das coisas que há no mundo, porque aqui nós encontramos Cristo, aqui nós encontramos Deus. A partir do momento que eu vejo cada um de vocês, eu vejo Deus na vida de vocês. E nesses momentos aqui nós ficamos felizes, fortificados e mais esperançosos em Cristo, que essa comunhão nunca possa acabar entre nós, mas que nós possamos se unir, que nós possamos perseverar até o fim para podermos adquirir a coroa da vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. O irmão Chileno Paz, pensei que ele ia trazer até a mensagem que ele ia trazer, viu? Porque também é capítulo 2, só que do primeiro versículo em diante. Em Efésios, capítulo 2, do primeiro versículo em diante. Efésios, capítulo 2, do primeiro versículo em diante. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos de Éfeso, ele fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, ele fala no versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Foi aquilo que nosso irmão Cláudio falou muito de Rafael, foi, irmão? Deus preparou obras para que nós pudéssemos andar nelas. Irmãos, aqui nós podemos ver no versículo 1 a palavra e vos vivificou. A quem Deus vivificou? Vivificou a cada um de nós, como também esses irmãos a qual Paulo escreve essa carta, mas também que serve para cada um de nós. Qual era o nosso estado antes de conhecermos a Cristo, antes de se entregarmos a Cristo e confessar Ele através do batismo? O nosso estado era estado o quê? De morto. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para mim e para você como era a nossa vida antes de aceitarmos Cristo. Eu e você estávamos mortos. Eu e você estávamos separados, destituídos da glória de Deus. Antes, eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Nós éramos tudo isso a qual o apóstolo Paulo ele se refere nessa carta, onde ele escreve para os nossos irmãos de Éfeso. Eu e você, um dia, nós se encontrávamos mortos, separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas aqui, meus irmãos, Paulo, ele escrevendo todas essas coisas para esses irmãos, o estado espiritual a qual eles viviam, e nós também, em outrora, vivíamos. Mas aqui também Paulo ele vai falar do grande amor de Cristo, do grande amor de Deus, que mesmo nós estamos nesse estado, separado, destituído, inimigo de Deus, mas Deus ele entregou o seu Filho único para morrer o quê? Por cada um de nós. Nós vemos que Deus não esperou que eu e você pudéssemos ficar bons, pudéssemos ficar pessoas boas diante de Deus. Não. Mesmo no estado a qual eu e você se encontrava, Deus ele provou seu amor por cada um de nós, ao ponto de entregar seu Filho para morrer por nós. Como ele fala lá em Romanos, não precisa você já abrir, mas lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que é que fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que, meus irmãos? Pecadores. Vamos aqui
Romanos capítulo 5, eu quero ler no 6, né? Porque começar no 6. Porque fala assim, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aí no outro ele fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós em quê? Pecadores. Aqui mais uma vez nós se deparamos com o grande amor de Deus, meus irmãos. Né? Interessante que a Bíblia fala que Deus ele prova o seu amor o quê? Por cada um de nós. Ao ponto de entregar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por uma humanidade, por uma geração que não merecia a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois como Paulo ele bem lembra, aqui escrevendo a carta em Éfeso, ele bem lembra qual é o nosso estado de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas mesmo assim Deus, com grande amor, a qual Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho amado para morrer por cada um de nós, meus irmãos. E é por isso que hoje eu e você não estamos mais mortos diante de Deus, mas sim o quê? Vivificados. Porque Deus, Ele vivificou a mim e a você. Mas para quê? E o porquê? Deus não nos vivificou à toa. Mas Deus nos vivificou para sermos luz num mundo tão tenebroso a qual nós vivemos. Hoje nós estamos vivos, realmente, diante de Deus, mas para um propósito, né? Como o irmão Cláudio hoje ele falou pela manhã na sua mensagem, e hoje aqui também, Deus ele tem preparado obras para que eu e você possamos o quê? Andar nelas. Então, meus irmãos, um dia eu e você, nós éramos mortos, nós éramos trevas, nós éramos inimigos, filhos da ira, mas hoje, nós vivificados em Cristo Jesus, nós se tornamos inimigos. Aqueles que estavam separados agora estão juntos. Nós recebemos a reconciliação através de Cristo Jesus. Então, hoje eu e você, nós somos luz. Nós temos que ser o quê? Luz nesse mundo tenebroso. Nós aqui estamos estudando nas quarta-feiras a carta de Filipenses, e o nosso irmão trouxe ali o estudo do capítulo 2, e uma das coisas que ficou bem na minha memória e bem fixada, que lá vai falar que nós temos que ser como o quê? Como astros do mundo. As pessoas têm que olhar para mim, para você, meus irmãos, e ver, sabe o quê? Uma diferença, né? Como é o astro do mundo, a gente olha para aquela pessoa e nós ficamos maravilhados com aquela pessoa. Assim tem que ser o quê? A igreja do Senhor. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver algo quê? Diferente. Porque hoje nós não andamos mais nas trevas, mas sim o quê? Na luz. Né? Então, lá Paulo fala que nós temos que ser como os astros. Nós temos que ser o quê? O diferencial. Nós realmente temos que ser luz nesse mundo de trevas. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivos em Cristo e Jesus. Aqui em Efésios, voltando para Efésios, ele fala no 3, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, sabe? Então antes eu e você, nós não tínhamos o quê? Domínio próprio. Aquilo que nossa carne desejava, a mente desejava, nós íamos lá e praticávamos, porque eu e você éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos. Então Paulo aqui ele retrata há um tempo atrás, a qual eu e você vivíamos, e também essa igreja. Aí aqui no 4 ele vai falar do grande amor de Deus, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou.
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui Paulo ele vai mais além, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como eu falei, meus irmãos, hoje vivificados, sendo luz, temos que ser luz desse mundo tenebroso. E uma vez Paulo fala de todas essas coisas, através dessa carta, aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo 1, ele vai falar assim, rogo-vos, depois de tudo aquilo que ele fala um pouco mais atrás, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como e digno da vocação por que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros, sabe? Então aqui Paulo no capítulo 2, ele retrata o nosso tempo passado, ele retrata o tempo presente, que agora estamos vivificados diante de Deus, mas agora ele vai falar que agora tem uma nova vida, e vivificado em Cristo Jesus, nós temos o quê? Que andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros o quê? Em amor. Ele fala também que nós temos que andar o quê? Como digno diante dessa sociedade totalmente o quê? Perversa, corrompida. Né? Porque hoje o quê? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não tem mais condição, meus amados, de eu e você agora ser uma nova criatura, andando na luz, viver ainda compartilhando e vivendo com as coisas das trevas. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, retratando sobre essas coisas, é porque ele tinha alguns irmãos do meio da igreja que estando na luz, mas do que? Praticavam o que? As coisas das trevas. Sabe? É por isso que Paulo escreve essa carta, não. É tanto que eu vou, daqui a pouco nós vamos mais na frente, nós vamos ver isso. Ele fala, não tem mais condição. Hoje você é uma nova criatura. Você tem que ser luz, não tem mais condição de você dar o quê? As trevas. Você tem que ser luz. Você tem que ser um sal. Né? Você tem que ser a luz para que as pessoas vejam o Pai. E ser o sal para que as pessoas possam ter gosto e estar perto de você. Então ele fala que vocês possam andar com toda humildade, mansidão, com uma humildade, suportando uns aos outros em amor. Aí vamos lá no capítulo 4 ainda, e no versículo 17, irmãos, de Efésios, ele fala assim, o apóstolo Paulo: e digo isto e testifico no Senhor. Ele vai falar: para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Aqui Paulo ele dá um conselho a vocês: não pode mais andar assim como andam também os outros gentios. Os gentios, você fica está falando, é aqueles que ainda estão lá, mortos diante de Deus, separados de Deus. Paulo fala: não, vocês não podem mais andar assim, porque agora vocês estão o quê? Vivificados em Cristo Jesus. Vocês foram o quê? Ressuscitados. Então vocês têm que andar agora o quê? Em novidade de vida. Aí ele continua dizendo: o quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram o quê? Toda impureza. Aí ele fala: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, com esta verdade em Jesus. Aí ele fala que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente. Então agora sendo luz, então agora estamos vivos diante de Deus. Paulo fala que nós temos que o quê? No versículo 22, que é: quanto ao trato passado, vos despojei.
abandonei o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ele quer dizer o que agora? Que nós temos que andar em novidade de vida. Aquele velho homem que mentia, que enganava, que se prostituía, que andava nas coisas que o mundo oferece. Vocês não podem mais andar conforme os gentios agora ainda andam, nos desejos carnais e nas concupiscências carnais. Não, porque hoje vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Pois agora andai em novidade de vida. Despojai-vos, abandonai o velho homem que se corrompe com as coisas que esse mundo oferece. Se lembre, irmãos, eu e você somos luz. As pessoas têm que olhar para mim, para você e ver algo diferente. Não tem mais condições de nós agora ainda andar nas mesmas coisas que nós andávamos antigamente, com mentiras, com engano, causando até divisão. Sabe? Porque muitas das vezes nós causamos até divisão. Isso é coisa do velho homem. O novo homem agora em Cristo Jesus, ele tem que e vos renovei o espírito da vossa mente. Hoje o que nós temos que fazer isso é renovar a nossa mente naquilo que vem o quê? De Deus, que é através do quê? Da sua palavra. E ele fala no 24, ó. Ele fala que você tem que se despojar do velho homem, do trato passado. E no 24, meus irmãos, ele fala assim, ó. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora nós temos que se renovar o quê? No novo homem. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Justiça essa não do homem, mas sim o quê? De Deus. E também o quê, meus irmãos? Em santidade. Que significa ter o quê? Uma vida separada. Sabe? Meus irmãos, nós temos que ser aqueles que temos que ir na contramão do mundo. Nós temos que ir na contramão. Sabe? Nós temos que ser aqueles que as pessoas falam, mas esse cara são muito diferente. Nós temos que ser assim. Às vezes podemos até ser taxados por radicais, né? Por crentinho certinho, né? Decidir, mas esse crente só quer ser certo, né? Assim que as pessoas falam, né? Às vezes zombam da gente por causa dessas coisas, mas que bom, irmão. É sinal que vocês estão mandando o quê? Novidade de vida, né? Interessante que, vou contar aqui um pequeno testemunho. Eu trabalho em construção civil e um dia eu estava conversando lá com os colegas, né, e falando de habilitação. Né, a minha esposa está com uns 2 anos dela. Um ano que tirou a habilitação. E nós sabemos, irmãos, que isso é realidade, todos aqui sabem, que quando chega ali no teste final, que é um teste prático, as pessoas muito nervosas, muito ansiosas, e às vezes, né, pagam propina para poder passar naquele teste, é verdade? Isso é muito comum lá dentro. E a minha esposa, ela aconteceu de ficar a primeira vez, ficar a segunda vez, a terceira vez. Eu quebrei, irmãos, viu? Gastei muito dinheiro pagando reteste dessa mulher. Né? E eu falando isso para as pessoas do mundo, o que foi que eles falam? Rapaz, tem muito besta, mano. Acha que ela só deve ter dado sem controlar o instrutor que ela passava, né? É porque o pensamento do mundo é esse. Mas só que nós não podemos mais estar com o mesmo pensamento do mundo, meus irmãos. A nossa mente agora tem que ser renovada em Cristo Jesus. Então eu paguei um preço, né? Gastei o que tinha e fiz empréstimo no banco para essa mulher passar. Mas ela não pagou propina para passar no teste de habilitação. Estou brincando, ela passou na 4ª vez, mas tudo é um gasto, né? Porque cada reteste era R$250. Então, no caso, eu gastei 750 para ela poder. Agora a mulher é boa de baliza, porque ela só fica na baliza, aprendeu a fazer a baliza e ela é. Mas quando eu conto essa história para as pessoas do mundo, rapaz, me chamou de besta, cara, não foi besta.
Ali com 200, quando você encontra uma mulher tinha passado, eu sei disso. Mas só que hoje, meus irmãos, eu tenho uma mente renovada em Cristo Jesus. Eu não posso mais andar, né, no mesmo curso que esse mundo oferece para cada um de nós. Né? Então, todavia, nós, para podermos andar certo, nós vamos perder, irmãos. Nós, os cristãos da luz, nós somos aqueles que perdem, entre aspas. Por que perdemos? Porque nós não damos segundo curso desse mundo, com essas coisas que ele oferece. Mas nós sabemos que tem um galardão guardado para mim e para você, que sabe esse mundo ele não pode mudar, mas Deus preparou para mim e para você. Então, que eu e você possamos ser fiel até o fim e ter uma mente renovada em Cristo Jesus. E Paulo, ele dá continuidade no versículo 25. Ele fala: por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros o quê? Uns dos outros. Né? Parece uma coisa boa, mas a mentira, às vezes é uma coisa ainda que falha no meio da igreja. Né? Nós sabemos que quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. O irmão vai dizer que é o primeiro pecado, né, irmão? A criança está lá e tal, né? Às vezes não quer apanhar do pai, vem do lado do mentira doida. Ele se reveste, né? Então, aí ele fala, no 26, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre o quê? A vossa ira. Né? O que é que Paulo quer dizer isso? Meu irmão, tu teve um desentendimento com teu irmão, né? Aqui os irmãos mesmo de Cristo, até por de fora, que não seja, tu tem que dar um jeito de se entender com ele, né? Porque não deixa o sol se pôr nessa tua ira, porque Cristo pode voltar, ou você pode morrer, e você morreu com essa pendência. Aí nós podemos dizer que vamos aguardar agora que é a misericórdia de Deus, né? E aí? Mas Paulo, ele trata sobre todas essas coisas. Então, se Paulo trata isso, é porque ele acontecia no meu quê? Dos irmãos, não de todos, mas de algumas pessoas. Como também acontece também hoje, atualmente na igreja do Senhor. Mas Paulo, que ele tratando nessa carta, ele fala, meus irmãos, o que ele mais trata aqui, ó, você pode ver que ele fala ressuscitou, ou vivificou umas 4 vezes, ó, você está no vivo de Deus. Vocês não podem mais andar no trato passado, no velho, mas agora você dá o quê? Em novidade de vida. Aí ele fala, aquele que furtava, não furte mais, não se trabalhe, fazendo com as mãos que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver o quê? Necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual já está selado, para o de o quê? Da redenção. Toda amargura, e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja retirada o quê? Dentre vós. Coisas que acontecem, irmão. Aqui Paulo, entendam bem, essa carta que Paulo está escrevendo é o quê? É para a igreja. Não é porque está lá fora, é para a igreja do Senhor. E tudo isso que ele retrata acontece na igreja. Mas ele fala o quê? Tire do meio de vós. Isso não é para acontecer no meio da igreja do Senhor. É para tirar, é para ser tirado. Suportando uns aos outros o quê? Em amor. Porque se assim nós fizermos, tudo isso que ele retrata, nós vamos tirar o quê? Do meio do povo, do meio da igreja. Ele fala no 32. Antes, sejam uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou o quê? Em Cristo. Sabe como Paulo enfatizou muito bem? Deus ele provou o seu amor para conosco. Mesmo nós ainda estamos mortos nas nossas ofensas e pecados, ele entregou o seu filho para morrer o quê? Por cada um de nós. Ele não esperou que você viesse ser pessoas boas para mandar o filho. Mas não, nós afastados, separados, destruídos, ele mandou o filho para morrer por cada um de nós. E às vezes, irmãos, deliberar o perdão é uma coisa tão difícil. Não é verdade? Isso também acontece no meio da igreja. E não é para acontecer. Mas pode dar no só, você tem que fazer assim como Deus fez, o que? Através de Cristo. Ele perdoou cada um de vocês. Então assim tem que ser eu e você. Que nós possamos estar perdoando
uns aos outros, que nós possamos estar suportando uns aos outros, mas o quê? E amor. E entenda, meus irmãos, agora vivificados em Cristo, na luz, que eu e você possamos andar o quê? Em novidade de vida. Porque foi para isso que Deus chamou eu e você. Não tem mais condições nós estamos na luz e viver o quê? Nas trevas. Isso é uma vida o quê? Oscilante. E muito perigoso. Mas que eu e você, a igreja do Barroso, a igreja do Horizonte e toda a igreja de Cristo, onde estiver qualquer parte do mundo, que nós possamos viver em novidade de vida. Porque foi para isso que Cristo chamou eu e você. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado através de nossas vidas. Posso ficar de pé, vamos orar. Quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez com o nosso estudo, a carta de Filipenses, desde já que nós possamos estar orando uns pelos outros, e nos fortificando cada vez mais. Cada vez mais. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, muito obrigado a Deus em nome de Jesus por tudo, Senhor. O que nós temos é só te agradecer. Hoje saímos daqui mais alegres, mais fortificados, sabendo, Pai, que nós temos um Deus que cuida, Pai, de cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, grandioso e fiel, a quem entregar a tua igreja, Pai, em tuas mãos, nos dá força, nos anima, nos fortalece, para que nós possamos permanecer, Pai, na tua vontade. Te peço aqui desde já, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida dos nossos irmãos que vieram do Horizonte. Do jeito que o Senhor trouxe até aqui, Senhor, em paz, em segurança, livrando, Pai, de todo acidente. Eu te peço, ó Deus, eu te rogo em nome de Jesus, que nossos irmãos, que os teus servos, possam chegar aos seus lares ainda hoje em paz, em segurança, e que nada vai acontecer com eles. Até os teus anjos, Pai, que eles vão dando livramento até chegar lá. Te peço por eles, Pai, que é longe, mas também por nós, porque querendo ou não, nós vamos se deslocar daqui para nossas casas, e tudo é perigoso. Que assim, do jeito que o Senhor trouxe toda a tua igreja, o Senhor possa nos levar também de volta para nossas casas. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu te entrego, ó Deus, a segunda, a terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, até o domingo, Pai. Se for a tua permissão que nós possamos viver todos esses dias, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar nos encorajando, nos dando força para trabalharmos, trazer o alimento para a nossa casa, nos livrando, Pai, de todo mal, de todo perigo. Nós entregamos nossas vidas esses dias, Pai, em tuas mãos, porque só o Senhor sabe, nós não sabemos, mas desde já nós possamos estar contigo. E aí, em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Eu vou lá, tá?